Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, meu nome é Ronavico e nesse vídeo nós vamos aprender sobre os tipos de dados que temos dentro do SQL. Nós vamos ver os principais tipos de dados, porque se eu abrir inclusive na documentação aqui, a gente vai dar uma olhada nela. A gente está usando aqui o SQL Server, nós temos diversos tipos de números, por exemplo, mas a gente tem que entender o básico primeiro, que é o principal, que você vai utilizar no seu dia a dia aí, e depois entender por que existem, né, essa separação entre os tipos de dados básicos aí. Lembrando, esse vídeo aqui ele faz parte de um curso gratuito de SQL aqui do nosso canal, então é um curso completo aí para você que é analista, então fica aqui o convite para você acompanhar todos os vídeos aqui do canal e já deixe seu like, se inscreve no canal e ajuda a compartilhar, afinal é um curso totalmente gratuito aqui, a gente está tentando levar esse conhecimento que com certeza vai ajudar muita gente aí, é um conhecimento que todo mundo aí que mexe com um pouquinho de tecnologia deveria saber, tá bom? Então espero que eu esteja te ajudando aí e em retorno conto com a sua ajuda, me siga no Instagram, @Ronavico, deixe seu like nesse vídeo, comenta, compartilha e ajuda a gente aí mais longe aí. Fechou? Bom, agora que você já ajudou aí, tenho certeza, vamos voltar aqui e vamos começar a nossa aula. Vou começar pelo principal, eu acho que não tem nenhuma dúvida sobre ele, que é o texto, né? O texto a gente coloca entre aspas simples aqui no SQL, tá? Então eu posso vir aqui e escrever, por exemplo, bom dia. Quando eu dou esse select, ele vai trazer aqui esse bom dia como uma linha, né, um registro para mim, e eu consigo concatenar textos, né? Então, por exemplo, bom dia mais olá. Então ele vai concatenar os textos. Quando eu coloco mais entre textos, ele concatena. Vou colocar aqui um comentário para deixar anotado, então esse aqui é o texto. Depois nós temos o número, tá? Eu tô trazendo aqui esse dado como um tipo básico, número, mas o número é separado em diversos tipos, assim como o texto, tá bom? A gente vai ver já já isso. Mas vamos colocar aqui, ó, select 2, por exemplo. O select 2, ele vem como um número, tá bom? Então, 2 mais 2, obviamente que não vai concatenar, ele vai somar número com número, vai dar 4. Mas se eu colocar aqui, ó, mais 2, o que será que acontece? Olha só, ele transforma esse texto em número. Só que se eu fizer, né, colocar, por exemplo, a letra A aqui, ele vai fazer o quê? Opa, não deu para converter para int. Então, perceba aqui que o tipo de dado ele vai ficar importante na hora que eu vou fazer operações aqui. Eu vou ter que transformar o texto para número ou número para texto quando, né, o SQL não detectar automaticamente, como é o caso desse 2 aqui, ele identifica, mas se eu quiser, né, concatenar isso como se fosse um texto, né, ou seja, bom dia, olá, mais 2, ó, falha ao converter, eu teria que transformar esse 2 aqui usando as funções de conversão que a gente vai ver mais pra frente, beleza? Então só dando aí já uma introdução para vocês, porque que é importante entender os tipos de dados, tá bom? Voltando aqui, vou tirar esse A, entendemos que temos texto, temos número, ok? Além do texto e do número, nós temos um que é bastante utilizado também, que é a data, né? Também tem a separação entre só data, data hora, mas o mais importante aqui, eu vou dar um get date, tá bom? Opa, é tudo junto. Get date. O get date pega a data atual, a data hora atual, tá bom? Então essa é uma função que nós temos, a gente vai ter uma aula só sobre funções aqui, tá? Nessa playlist que eu tô falando gratuita, então você pode assistir depois, mas essa aqui é uma funçãozinha que nós temos para pegar a data hora que está sendo executado a função. Então, quando eu dou F5, executou a função, me traz a data hora atual. Então, o data hora, né, ou data ou só hora, mas vamos colocar aqui data hora, é um outro tipo importante aqui. Mas, novamente, todos esses são separados em mais subtipos, tá bom? Então, o número, eu vou ter número gigante, eu vou ter número pequeno, eu vou ter número com ponto, né? Então a gente vai ver isso mais pra frente, tá bom? Então data, hora, número, texto. Esses três tipos aqui são os mais importantes de se entender, né? São os tipos que você já conhece aí quando você mexe, por exemplo, num Excel, você mexe num Power Query, não importa. Onde você for mexer com dados, você vai ter texto, número, data, cada sistema entende de uma maneira, tem as suas diferenças, mas a gente sabe que tem esses tipos. Além desses, no SQL tem o quarto e último aqui dos principais que a gente vai lidar aqui, que é o nulo, tá? O nulo, ele é um tipo de dado que a gente precisa prestar atenção. O null, tá? Ó, select null.
a gente tem que saber que ele existe aqui no SQL, ele é super importante. Por quê, tá? O nulo, ele é ausência de valor. E ele é importante porque se eu quiser, se por algum motivo nas minhas cláusulas SQL, nos meus cálculos em SQL eu for utilizar o null, eu tenho que saber que o null, ele sempre acaba, entre aspas, eliminando os outros valores. Como assim, ó? Se eu somar null com 2, ele vai dar null. Se eu tentar, né, concatenar null com texto, por exemplo, ele vai dar null. Então, o null, ele é um tipo de dado importante de saber aqui, que seria uma representação da ausência de valor, né? E ele sempre vai, né, fazer com que tudo seja nulo. Então, se eu tentar somar com nulo ou tentar concatenar com nulo, saiba que vai se transformar em null. Isso é importante, porque quando você for fazer algum cálculo no SQL e tudo mais, você pode acabar batendo no nulo, né? Então, faltou informação na sua tabela, você fez um cálculo e deu nulo, porque provavelmente estava somando com algum valor nulo ali, tá bom? Então, nulo, né, é ausência de valor. Esse aqui é o quarto e último principal tipo, tá? Por que eu tô falando de principal? Por quê? Bom, se eu volto lá na própria documentação, né, que eu tinha deixado aberto, nós vemos que tem outros tipos, tá vendo? Tem numérico exato, aproximado, Unicode, binário, data e hora. Vou ver por cima, eu vou ver que, quando eu falo de número, eu até dei o exemplo ali, nós vimos que eles são números exatos, né? Mas eu poderia ter, né, um 2.0, concorda? Ó, 2.0. Beleza, 2.0 mais 2 vai dar 4.0. Então, eu poderia somar número que seja com ponto, né, aqui no caso, mas seria com vírgula aqui no Brasil, que a gente enxerga com vírgula, mas número com ponto aqui seria número também, concorda? Então, por isso que eu digo que eles são os principais. Apesar de ter vários tipos de número, ele ainda é número. A gente tem que entender isso. Tudo bem que tem uma leve diferença entre os tipos de número aí, como é o caso aqui, ó, Big Int, Bit, decimal, mas qual que é essa grande diferença, tá? Essa grande diferença que nós temos é como é salvo na tabela, tá? Qual é o espaço de memória que ele guarda na tabela. Então, o próprio nome diz aqui, tá? Big Int, ou seja, grande inteiro. Eu tenho o grande inteiro, eu tenho o pequeno inteiro, eu tenho o minúsculo inteiro. Então, quando a gente vai salvar isso numa tabela, quando eu vou criar a minha tabela, eu falo para SQL, se eu quero ter um número gigantesco, de 0 até 1 milhão, né? Tem aqui as separações, né? Não vou saber de cabeça, nem vocês também não tem que decorar. Por exemplo, nós temos exatamente o valor, tá vendo? Então, por exemplo, se eu vou criar uma coluna de idade de uma pessoa, né? Não deveria ter essa coluna, porque a idade da pessoa varia de acordo com a data de nascimento, né? Deveria ser calculado esse valor, mas vamos supor que você está salvando a idade da pessoa naquele momento. Você precisaria de um Big Int naquela tabela, que dá para caber 9 de valores ali? Não, né? Você poderia usar um Tiny Int, que vai de 0 a 255, que ocupa menos espaço na memória, na tabela, fazendo com que o seu banco de dados fique mais rápido, ocupe menos espaço. Então, tem essas separações que basicamente quanto ocupa na memória ou o que aceita, mas todos eles são números, tá vendo? Ah, Rony, eu preciso decorar que o Big Int tem tantos bytes? Não, eu mesmo não decoro. Eu só vou usar isso quando eu for criar tabelas pensando ali, né, na performance, criando bonitinho, assim, sempre que você for criar uma tabela, o ideal é você olhar, né, tipo, esse campo pode passar disso? Pode, então vou usar o Big Int, vou usar o Int e assim por diante, né, na hora de criar a tabela, o desenvolvedor tem que pensar nisso. Mas esse curso aqui é mais focado para você que é um analista, que, né, tá iniciando, que vai fazer mais consultas do que criar tabelas, então você não precisa ficar decorando isso, tá bom? Você, na hora que precisar, você dá uma olhada na documentação. Fora essa separação que nós temos aí para o tamanho do armazenamento, nós temos também, por exemplo, money, float, real, tá? O money, por exemplo, ele mostra aqui
como que funciona, que você salva normalmente como um número com ponto, igual a gente mostrou agora há pouco. Aqui, ó, 2.5 mais 2, então eu posso falar que isso aqui é dinheiros, né? Então aí ele começa a entender que vai ter duas casas decimal, mas internamente ele tá salvando um número. No final das contas, ele só tá salvando um número, tá? Ele não sabe se ele não precisa se preocupar. Você tipa ele como money, dinheiro, para saber que aquilo se trata de valor financeiro, mas no final das contas é tudo número, tá bom? Então, inclusive, nós temos também, né, o float e o real, que é para ter valores com vírgula, né? Então a gente pode usar o float e o real para ter números quebrados, que é diferente aí do int, big int, etc. O float e o real é mais para você salvar aí com os números decimais. Então, ou você vai usar o real ou o float, tá bom? Depende aí também de armazenamento, depende de quanto você quer usar de armazenamento, mas no final das contas, tá? Também é um número que vai ter ponto, é isso que você tá falando. Quando você tá usando o float, você tá falando que vai ter um número com ponto flutuante, float aí, ou seja, um ponto que vai estar em algum lugar, seja no 4.5, seja num 0. Né? Tananã, 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 ó. Ele vai ser um número com vírgula aí. Assim como o número é separado em big int, int, real, money, float, o texto também é separado em alguns tipos, mas no final também é tudo texto, né? O texto ele pode ser considerado um texto principal, tá? É o varchar ou o nvarchar. A grande diferença, tá, do varchar e o nvarchar é que o tipo como é salvo na tabela também, ou seja, o nvarchar ele vai ocupar mais espaço, porque, aqui ó, varchar, cadê o nvarchar? Aqui ó, porque ele é Unicode, que a gente chama. O que é isso? Ele considera caracteres diferentes, né? Caracteres que ocupam mais espaço, que tem mais bytes na memória. Tá vendo como vai ficando confuso para quem não entende nada de tecnologia? Qual que é a grande diferença? A grande diferença é como ele é salvo na memória, como ele é salvo nas tabelas. E esse N aqui, ele ocupa mais espaço porque ele permite caracteres especiais. Então, sabe aqueles caracteres estranhos, né? Que precisam de mais bytes para ser salvo na memória? Então, para isso a gente usa o N, que é para salvar em Unicode, que tem mais bytes. Cada letrinha, né, corresponde a mais bytes na memória, ou seja, ocupa mais espaço na memória. É isso que você tem que saber. Então, qual a diferença entre o texto, né, o varchar e o nvarchar? É que o N ocupa mais espaço porque ocupa mais bytes na memória, porque tem caracteres especiais que usem mais bytes. Então, por isso que tem o varchar e o nvarchar, tá? Então, só essa grande diferença que você tem que saber. O texto, ele é separado em caractere, text e varchar. Qual que é a grande diferença? O char é uma letra, o varchar são várias letras e o texto é um valor gigantesco, né? Basicamente é isso. O que você vai usar ou é o varchar ou char. O char, ele é uma letra, então, por exemplo, eu quero representar que teve uma compra com C, que teve uma venda com V, então a minha coluna vai ser do tipo char, que só vai ter um caractere, ou C de compra, ou V de venda, e aí eu uso essa coluna, né, com uma letrinha para identificar alguma coisa. Posso também ter uma coluna varchar, e aí eu já estou falando, né, que é uma coluna que aceita textos, né, como é o caso desse bom dia, olá, isso aqui é um varchar, né, poderia ser considerado um nvarchar, se eu quisesse, para ocupar mais espaço na memória e aceitar caracteres especiais aí, não? Alguns quando eu digo especial, são caracteres específicos que precisam ocupar mais espaço na memória, tá bom? Por último aqui, temos as separações de data e hora. A data-hora pode ser só hora, só data. Temos outros tipos como data e hora juntos, data e hora offset, né, que seria através de time zones, que a gente até fala no canal em outras aulas sobre isso, principalmente na Power Platform. Então, se você trabalha numa empresa global, você não vai salvar a hora do país, né? Você vai salvar sempre a hora zero, que a gente chama, né? Que é o UTC,
ou seja, a hora zero do globo, e aí você subtrai ou soma horas, como é o caso do Brasil. O Brasil agora acho que é -3, o Brasília, né, -3 do UTC, ou seja, eu salvo sempre a hora zero do globo, né, da Terra, para subtrair ou somar. Então aí eu uso o offset de acordo, né, offset, ou seja, eu movo 3 horas para cá ou somo 3 horas para lá, de acordo com o país que eu quero saber a hora que era. Então eu sempre salvo a hora de UTC. É um exemplo, tá, galera? Então nós temos essas separações aqui de data, hora, small date time, que é para não pegar, por exemplo, os milissegundos. E aí tem essas separações, mas quando você vai usar no SQL, você sabe que é uma data. Então eu não vou pegar uma data e somar com inteiro, né? Entende? Então só tem que entender, pô, isso é uma data, isso é uma hora, isso é um número, isso é um texto, né? Eu preciso olhar e identificar. E é óbvio que você consegue. Então, por exemplo, uma data ou um date time, né, aqui, você sabe que é uma data, né? Uma data com uma hora. Beleza? Então, basicamente, é isso. Ah, Ronan, mas eu tô vendo, né, que além da data, hora, número e texto, tem vários outros, como o caso de binário, outros tipos de dados. Sim, mas esse curso é focado em você que vai usar SQL para um banco de dados já existente, até criar alguma coisa, né? Construir tabelas, ok. Mas isso aqui, por exemplo, binário, os outros tipos de dados já é algo bem mais avançado, principalmente esses outros aqui, tá? Que já é para você utilizar de fato para construção de coisas aí para sistemas. Então, você não precisa focar neles agora, você não precisa se preocupar com isso, tá? O que você tem que saber é texto, número, data, hora e o nulo, que são os que foram apresentados nesse vídeo aqui. Com eles, você vai conseguir construir as consultas, vai conseguir construir funções, as procedures, você vai conseguir seguir tranquilamente no seu dia a dia, tá? Esse curso é focado para prática, tá? Não para você ficar para dominar tudo sobre SQL, não, é para você aprender o que de fato você tem que saber para aplicar no seu dia a dia, tá bom? Então, só de curiosidade, né? O binário é justamente para salvar imagem, arquivo, só que isso não é legal de fazer no SQL. Então já começa meio errado. Eles existem, mas não é ideal você salvar esse tipo de coisa num banco de dados, apesar de existir, tá bom? Esses outros aqui são mais específicos ainda para fazer outras coisas dentro do SQL, que a gente pode até passar por alguns aqui futuramente, tá bom? A gente vai vendo aí ao longo das aulas, né? Vai que esse curso aqui cresça bastante, você aí ajude compartilhando bastante, a gente cresça, aí eu trago tudo para vocês que vocês quiserem aí gratuitamente, sem problema nenhum, tá bom? Mas vamos focar aqui no principal, que eu sei que é o que vocês precisam no dia a dia, pode confiar em mim. Então, eu vou deixar essa aula separada aqui para vocês entenderem quais são os tipos básicos. Você tem que sair dessa aula aqui entendendo que isso é um texto, isso é um número, nós temos uma data, né, como getDate aqui, e temos o nulo também, que é a ausência de tipos, ausência de valor, tá? Então esses 4 aqui são os mais importantes, e nas próximas aulas, quando a gente for ver, por exemplo, funções, a gente vai, pô, eu vou aplicar uma função num texto, já sei o que é um texto, eu vou aplicar um cálculo, já sei que tem um número, eu vou aprender a converter, tô convertendo o que para o que? Um texto para um número? Eu também já vou entender isso, porque eu já sei que existem esses tipos aqui. Bom, galera, essa aula aqui bem básica, bem tranquila, eu espero que vocês tenham gostado aí. Comenta aqui embaixo o seu feedback, o que você quer saber mais sobre os dados ou sobre SQL, é importante pra gente aqui, e deixa no meio do seu comentário a palavra colher, comenta colher aleatoriamente no seu comentário, só para saber que você assistiu até o final, uma forma de eu saber quem assiste todo o vídeo, né, por completo aí. E lembre-se de me seguir no Instagram, @RonanVico, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, ajuda aí a gente a levar esse conteúdo gratuito mais longe. Fechou? Muito obrigado, a gente se vê aí numa próxima aula, no próximo vídeo, valeu e se inscreve.